É considerada um mal do século, exatamente. A obesidade, ela tem uma classificação em relação à indicação de tratamento. Hoje nós vamos falar sobre as cirurgias bariátricas, né? A cirurgia bariátrica e agora também chamada de metabólica, porque trata, com certeza, as comorbidades, como o diabetes, a hipertensão, as doenças ditas metabólicas, que provocam o infarto, o AVC, tromboses e outras patologias. Vamos conversar com o Dr. Romeu Nakarato, que é cirurgião do tubo gastrointestinal e com uma especialização já há muitos anos das cirurgias bariátricas, né? Quando se indica uma cirurgia bariátrica, como é? Existe a recidiva? Não existe? Quais são as consequências para muitas pessoas da cirurgia bariátrica? Qual é a porta de entrada para se tentar aí a cirurgia bariátrica, é claro, com a indicação do profissional? Tudo isso nós vamos conversar hoje aqui no Saúde em Seu Lar. Não saiam, que eu volto em um minuto para conversar desse assunto que tenho certeza vai te informar e fazer a diferença na sua vida. Volto já já. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lar e hoje, um prazer enorme de receber aqui no Saúde em Seu Lar o Dr. Romeu Nakarato, que é conhecido já de todos vocês. O Dr. Romeu é um cirurgião do aparelho digestivo e tem uma especialização nas cirurgias chamadas bariátricas e metabólicas. E tenho o prazer de conversar aqui com o Dr. Romeu, que inclusive ele coordena, ele chefia, vamos dizer assim, o serviço de cirurgia bariátrica da Santa Casa de Poços, que inclusive é credenciada em alta complexidade. Romeu, prazer, viu, te receber. Prazer, eu que agradeço a oportunidade do espaço aqui concedido. Com certeza. Romeu, antes da gente entrar provavelmente na cirurgia bariátrica e metabólica, né, como é que está essa questão da obesidade no Brasil? E aí nós vamos focar mais na questão da obesidade grave, né? A obesidade, ela se tornou um problema endêmico, né? Uma palavra tão em voga hoje, né? E realmente ela cresceu demais. Ela cresceu demais e ela, hoje, mais de 50% da população geral, ela está acima de peso, sendo que quase 20% dessa população já enquadra-se no tipo de obesidade leve, moderada, grave, né, que são os tipos mais graves. É interessante salientar que é um problema de desnutrição, uma má nutrição, né? Uhum.
Infelizmente, ela não respeita a classe socioeconômica. E nesses casos, infelizmente, o poder aquisitivo, as classes socioeconômicas mais baixas, pode parecer estranho, mas padece desse mal, e são as classes que mais sofrem porque têm menos recursos para solucionar um problema tão grave. Tá. Bom, só para as pessoas entenderem, a obesidade grave, que eu acho que é o foco, inclusive, da indicação da cirurgia, mas você vai orientar aqui direitinho, como é que se classifica isso, Romeu? Através do IMC? A obesidade é uma patologia que data desde o século passado, 1950, e a partir dos anos 60, 70, teria que ter um critério para indicar a cirurgia. E o critério que foi usado era o índice de massa corpórea. Uma formulinha fácil, peso dividido pela altura ao quadrado, e isso balizou as condutas cirúrgicas desde então. A gente classifica em leve, o MC vai até acima de 30 é obesidade grau leve, de 35 a 40 moderada e acima de 40 obesidade grave, e acima de 50 a gente já chama de super obesos. Esse é um critério que baliza ainda as indicações cirúrgicas, mas com a progressão de conhecimentos em relação à complexidade do que é essa doença, a obesidade, a gente tem deixado de lado, não valoriza só isso, a gente tem valorizado muito o aspecto metabólico do paciente. Então, alguns pacientes, principalmente diabéticos, com MC um pouco mais baixos, são passíveis de indicação cirúrgica hoje. Por isso que hoje vocês, a nomenclatura de cirurgia bariátrica e metabólica. E metabólica. Eu acho correto, porque se você não introduz um tratamento mais precoce, vamos dizer, a coisa só tende a complicar, né, Romeu? É muito difícil você ter uma compensação, você ter um tratamento ideal numa progressão de um diabetes tipo 2, né, que começa com medicamentos, dieta, e depois vai evoluindo para a insulina, e a gente sabe que o diabetes é uma doença maldosa, né, uma doença, não tem doença boa, mas é uma doença maligna, né? Ela acomete rins, acomete os olhos, acomete o paciente como um todo, circulação, coração. Então a gente tem que tentar compensar esses doentes de uma maneira mais adequada. Romeu, a gente observa muito hoje, muitas pessoas obesas, eu não sei o IMC, mas pessoas obesas falam assim, eu não vou ficar fazendo dieta, não, eu não vou procurar outros tipos de tratamento, eu já quero operar mesmo, eu vou procurar um médico porque eu vou operar. Então, você deve até, com certeza, no serviço que você coordena, e muito bem, quero até parabenizar, Romeu, foi o que conseguiu fazer o credenciamento da cirurgia bariátrica aqui em Poços de Caldas, na Santa Casa. Então, realmente, é muito importante esse serviço lá na Santa Casa. Aí as pessoas chegam e falam, doutor, eu queria operar. Não é por aí, né? Como que você conduz isso? Eu quero emagrecer rapidinho. Eu posso até ser um pouquinho mais assim impetuoso na classificação, mas eu acho que a cirurgia bariátrica, eu não digo que ela vulgarizou, mas ela realmente ela está perdendo um pouquinho os padrões do que a gente começou no preparo do doente nas indicações. Eu costumo falar que depois de 20 e poucos anos cuidando dos gordinhos, né? Descontrair um pouco aqui. Existem dois tipos de pacientes. Um que realmente tem muita doença com a obesidade. É o diabético, é o hipertenso, é o que tem apneia do sono, é aquele super obeso. Você faz a cirurgia e você tem um ganho bom. E existem aqueles que não têm tanta doença e que vai em busca de algo que a cirurgia pode não dar. Então, a frustração, você vai trocar um mal por um outro. Se você trocar um grande mal por um grau menor, você fez um bom negócio. Mas se você vai em busca de alguma coisa e a cirurgia pode não te dar isso, certo? Você está fadado a não ter um bom resultado. As estatísticas, as pesquisas estatísticas, mostram que depois de 10 anos, a gente impacta positivamente na vida do paciente em 50% dos casos. Quer dizer, de cada 10 pacientes que se opera,
5, você cumpriu a tua função. É muito pouco por um procedimento tão invasivo disso. Então a gente tem que ter muito cuidado, fazer uma boa seleção e as pessoas nunca esquecerem que a cirurgia não é um passe de mágica. É uma cirurgia, ela dá instrumento para que você use, para perder peso e para corrigir as suas doenças metabólicas. Se você não souber usar, você não vai ter bons resultados. Quer dizer, não é milagre, né? Não é um De milagre, jeito nenhum. uma varinha de condão que você vai lá... Não. Meu, então eu acho que aí é o seguinte, como é que você prepara a pessoa que você indica? Então, você faz a sua avaliação, seu critério, tudo, critério técnico, critério que você utiliza, teu protocolo, enfim. Você avalia e essa pessoa fala assim, olha, realmente, esse caso nós temos que fazer a cirurgia mesmo, que vai ser prós e contras, nós vamos ter mais benefícios do que malefícios, né? Essa pessoa, ela tem que se preparar psicologicamente, porque eu lembro quando eu estava na direção do hospital, teve um caso aqui em Poços eu nem vou citar, você vai saber, que foi, assim, característico, fez, assim, não adiantou de nada, voltou tudo a estaca zero. É isso que eu queria que você comentasse. Normalmente, o padrão é você ter, primeiro, uma boa avaliação clínica do caso, certo? Uma boa avaliação do que o que o paciente apresenta clinicamente, um diabetes tipo 2, uma apneia do sono, uma superobesidade. Então, você vê isso, você passa para um aspecto psicológico, uma avaliação psicológica, uma avaliação nutricional, uma conscientização do grupamento familiar, que é extremamente importante, pois existe o boicote familiar. Às vezes o paciente vai e é boicotado, né? E depois disso a gente prepara e fala para ele o seguinte, eu vou te dar instrumento para você usar. Se você souber usar esse instrumento, você vai correr uma maratona. E o grande problema é que os pacientes às vezes não se preparam antes da cirurgia para poder fazer. Então não há uma conscientização de alimentar diferente, a gente tem muita preocupação com o uso de bebida alcoólica no pré-operatório, porque a gente nota uma incidência um pouquinho maior de trocar essas compensações de comida por álcool, né? E é muito triste você trocar uma coisa por outra e você impactar negativamente. O preparo multidisciplinar é tão importante quanto operar bem. Tá. E quanto tempo, nós vamos para o intervalinho, mas só para encerrar, quanto tempo de preparo que necessita? É individual ou não? É individual. Você pega um paciente diabético, com MC não tão grande, e ele sabe que ele está operando para deixar ou ficar menos diabético do que é. Então aí é diferente de um paciente que tem uns 200 quilos, que você tem que fazer uma perda de peso, para inclusive diminuir a incidência de complicações intraoperatórias e pós-operatórias. Tá. Nós vamos para o intervalinho rápido aqui, já voltamos. Eu queria lembrar você que o Saúde em Seu Lar, pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, pelo Facebook, doutora Regina Sioff, e também pela TV Web Virando TV, né? Quero pedir a você que continue se inscrevendo no canal, né? Eu sempre digo que a minha meta é 1 milhão, não vai ser fácil, né? Mas não é impossível também. E agradeço a todos aqueles que estão atendendo aí o meu pedido. Eu volto em 1 minuto aqui com o Dr. Romeu sobre esse assunto muito importante, que realmente pode esclarecer muitas dúvidas. Volto já já. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora.
Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta aqui, estou aqui com esse grande cirurgião, Dr. Romeu Nakarato. Romeu, meu amigo aí de muitos anos, né, Romeu? Temos muitas histórias juntos, boas e ruins, mas temos, né? Sempre positivo. Sempre, até algumas passamos juntos aí, mas tudo bem. Ô, Romeu, bom, diante disso, a cirurgia, você disse assim que a questão do álcool, porque as pessoas que não se preparam, elas não podem comer depois a quantidade que elas comiam, aí elas ingerem álcool para compensar, é isso? Olha, ou não? Ou é complicação técnica mesmo? Não, Regina, a gente quando começou a fazer essa cirurgia, basicamente o bypass, em que você diminui o estômago e faz um desvio no intestino, a gente entendia que essa cirurgia, a pessoa emagrecia porque ela comia menos e porque o estômago estava reduzido e absorvia menos porque o intestino estava desviado. Isso realmente acontece, mas na verdade a gente está dando tiro numa coisa, pegando um monte de outras coisas que até hoje a gente não tem o entendimento total disso. Basta ver que o diabetes, por exemplo, a gente descobriu que a correção do diabetes não se dá por perda de peso. Não? É um estímulo hormonal, a gente descobriu que o intestino é mais do que um órgão de absorver comida, ele é um órgão extremamente endócrino, extremamente importante, envolve a microbiótica intestinal. Então, a gente está descobrindo coisas assim, né? Então, nós acreditamos que existe mecanismo de compensação. O álcool, realmente, a pessoa dá uma relaxada, consegue comer melhor, inclusive é motivo de reganho de peso, que é triste a gente operar um paciente e ter reganho de peso. É que nem você falou, não adiantou nada. Então, em termos, não adiantou nada porque teve o reganho de peso. E isso a gente observa, em cada 4 pacientes, pelo menos um tem reganho de peso. É uma proporção não pequena. Mas talvez seja realmente, a gente vai acabar descobrindo aí mecanismos, insulina, neurotransmissores agindo em níveis lá cerebrais, hipotálamo, tudo, e que leva a pessoa a beber. A beber de uma maneira mais, assim, ele não consegue comer, ele compensa com alguma coisa. Agora, qual é o maior problema que você encontrou durante a sua vida numa pós-cirurgia? Qual, assim, aquilo que te falou, puxa vida, acontece muito? Já me arrependi de operar alguns pacientes. Já me arrependi. Quando você trocou a obesidade por algo que não deveria. O reganho de peso é uma frustração para quem jogou a expectativa de, né? É um problema maior. O alcoolismo me marcou muito, porque às vezes você está diante do paciente, o paciente fala, olha, eu não entendo porque eu bebo, isso aí me marcou muito, então realmente isso aí. E basicamente esse tipo de coisa. Mas a gente é muito criterioso e se você procurar aí na mão de qualquer cirurgião, de qualquer lugar do mundo, qualquer técnica, você vai encontrar sempre que aí de cada 4 pacientes, um reganhou peso. Se ele foi para corrigir um diabetes, ele não está se importando muito, certo? Com o fato de ter reganho peso. Se ele pesava 170, 180 e está em 100, ele continua sendo gordinho. A vida dele melhorou, ele consegue amarrar um sapato, fazer uma higiene melhor. Agora, o paciente que está lá com MC de 40 e opera em busca de algumas coisas que a cirurgia pode não dar. Eu faço uma brincadeira muito grande que
uma brincadeira que eu faço com meus pacientes desde sempre, de que a gente não muda a conta bancária, não muda marido ou mulher, não muda emprego, não muda patrão. A gente transforma o paciente num paciente que tenha mais gordura com menos gordura. O contexto todo realmente continua, há uma mudança importante, há mudanças psicológicas importantes. Sim, eu acredito. E aí a gente tem que saber entender isso, o paciente, a dinâmica toda, né? Mas é isso aí. Teve pacientes realmente que não compreenderam tudo isso e é muito triste. Não tem nada preditivo para dizer esse vai dar certo ou o outro não vai dar certo. Ô, Romeu, a técnica que você usa é aquela técnica que você falava, técnica capela, uma coisa. Você continua naquela técnica? A gente. Tá. Quando começou aqui, o professor Fóbio, o professor Capella, são dois cirurgiões de fora, eles influenciaram bastante a escola do professor Garrido, e nós orientamos por ela. Na época a gente fazia cirurgia, colocava um anel que a gente não coloca mais, e foi a cirurgia que predominou no Brasil muito tempo. Agora surgiu uma nova cirurgia, já existia essa nova cirurgia, que é a mais feita no mundo todo, e que o Brasil acabou incorporando, e hoje mais ou menos ela empata com a cirurgia da gastroplastia. A cirurgia de Fóbio Capella chama gastroplastia vertical, gastroplastia com Y de Roux, e a outra é uma cirurgia chamada gastrectomia vertical ou sleeve. O sleeve em inglês quer dizer manga de camisa. Você pega o estômago, que é uma bolsa, certo? E tira uma parte e transforma num tubo, numa manga, né? E aí não mexe no intestino. É uma cirurgia com bons resultados. Menos agressiva, parece, ou não? Olha, Estou dizendo em termos de... é uma cirurgia que tem prós e contras, ela não mexe na parte intestinal, ela teoricamente ela é mais fácil de ser realizada. Mas não é bem desse jeito. O obeso não aceita desaforo. Você tem que fazer bem feito, porque se você fizer um sleeve mal feito, você tem complicações graves também. Mas tecnicamente é uma cirurgia mais factível. Mas não é isso que eventualmente pode balizar uma indicação cirúrgica. A gente tem que ter critérios. Tem gente que só faz sleeve, tem gente que só faz bypass. A gente segue uma orientação mais acadêmica e temos alguns critérios de indicar uma ou outra, dependendo do caso. No pós-operatório, é uma cirurgia de quanto tempo, mais ou menos, Romeu, Olha, em média? Quando nós começamos a fazer, era 4 horas de cirurgia, botava sonda e tal. Hoje a gente faz uma cirurgia no SUS pelo método convencional, que é através do corte, porque o SUS não tem capacidade de financiar ainda os grampeadores laparoscópicos. A gente faz em média de 1h15, 1h30. E a laparoscópica, é lógico, cada caso é um caso. Sim. Cada caso é um caso, depende da dificuldade técnica, do grau de obesidade, mas cada caso é um caso. Mas geralmente, embaixo de 2 horas, sempre a gente faz. Quantos dias de internação, em média? A gente aqui é mineiro. Tem gente que interna e dá autonotesia. Eu sou mais mineiro. Você é mais mineiro, né? Interna, vê se o doente está bem, introduz dieta devagar. A gente... Quando o doente se sente bem, geralmente já dei alta com 2, 3 dias. Tá. Lá no SUS o paciente opera na quarta, sexta-feira, geralmente pega o carro no sábado e vai embora para casa. Romeu, para falar no seu serviço lá da Santa Casa, como é que está? Tem uma fila grande? Você está fazendo essas cirurgias atualmente com a questão da pandemia? Houve uma orientação do Ministério da Saúde no sentido de que a gente parasse de fazer essas cirurgias. Então nós ficamos sem fazer, voltamos a fazer um pouco em novembro, dezembro, fizemos algumas, mas a gente segue, geralmente os pacientes não precisam de UTI, mas a gente segue uma orientação do hoje nosso secretário, Dr. Mário Kruger. A gente não quer sobrecarregar o sistema. Isso está levando a uma fila de espera muito grande, a gente até hoje conversou de ter que reativar isso, estava em mais de 800 casos. Que Nossa! 800 casos? Ainda porque diminuiu. Nós tínhamos uma área de influência de 170 cidades. Com a criação do serviço de Itajubá, diminuiu para 80, 90 cidades, mas não para. Não para. E agora a gente sabe que tem mais pacientes, inclusive com corona, né, com essa epidemia aí que atinge muitos obesos. Você vê muita gente pergunta, o paciente lá morreu. Você pergunta a idade, a segunda coisa, era gordinho. Então você vê que é um fator de risco, porque é um doente inflamado. Todo inflamado. É a pergunta que sempre faz. Então nós estamos preocupados com essa demanda reprimida
e vamos tentar correr atrás, né? Como nós, como os cânceres, como os cardíacos, né? A gente, essa fase pós-pandemia Vai ser difícil. vai ser um preço caro. É um grande desafio que nós vamos ter pela frente, viu, Romeu? Exatamente. Grande desafio. Exatamente. As doenças... A Santa Casa está se estruturando, está bem, a gente vai tentar atender essa demanda. A gente está aí para... Eu sou um entusiasta do SUS, você sabe disso. Eu sei disso. E se puder, a gente opera todo dia. Mas você quando não estava nessa pandemia, você estava fazendo toda semana? Chegava a fazer de 4 a 6. Nós chegamos a ser um serviço, talvez, que a gente chegou a fazer mais em Minas Gerais. Talvez perdeu um pouquinho por Belo Horizonte. Mas nós, no último ano, chegamos a fazer 200 cirurgias. Se uma pessoa é obesa, que nós estamos no finalzinho do programa, ela é obesa, ou é diabética, ou é obesa, hipertensa e tudo junto, como é que ela deve proceder? Qual que é a porta de entrada para essa pessoa procurar? Santa Casa? Não. Porta de entrada é o Sistema Único de Saúde, através do seu PSF, através da sua UPA, da Secretaria de Saúde. A Santa Casa não é porta de entrada. Tá. A partir daí, preenche um formulário específico, certo? Que é encaminhado para a Santa Casa, e lá a gente vai chamando os pacientes na medida do possível. Tá, então é o mesmo critério das outras cirurgias. Exatamente, mas sempre a porta de entrada. Sempre. Cartinha de médico chegou, não, é o formulário próprio da Secretaria de Saúde que tem lá no Ministério da Saúde. A porta de entrada do fluxo tem que ser exatamente. Unidirecional, senão vira uma bagunça, né, Romeu? Romeu, eu queria, assim, agradecer muito a tua presença. A gente não tem tempo de falar mais, gostaria de fazer outras perguntas, mas fica aqui já meu convite para você voltar. Obrigado. E se você puder um dia, a hora que passar essa pandemia, eu gostaria de gravar com você lá uma cirurgia bariátrica. Porque as pessoas gostam, né, de ver. Uns morrem, não querem nem ver, mas eu mostrei uma cirurgia cardíaca que foi um sucesso. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Tá, eu queria agradecer e vou fazer uma colocação aqui agora, você como vereador atuante, apesar de ser cirurgião, gostar muito de operar os outros, certo? Mas que faça um trabalho de prevenção. Nós não vamos dar conta de fechar essa conta, de operar o mundo, né? E fazer um trabalho nas escolas de crianças e adolescentes, porque realmente virou uma pandemia. Tem que fazer um trabalho educativo, alimentar nas escolas. Faça um trabalho nesse sentido, porque a gente não vai dar conta de operar o mundo todo. Romeu, é uma sugestão, você, uma vereadora atuante, eu acredito que vai fazer um bom trabalho. Eu peço aí a sua ajuda, viu? Tá? Para a gente montar um projeto. Eu tenho, sim, algumas ideias. Certo. E, inclusive, eu coloquei assim, tolerância zero para obesidade infantil. Porque são os futuros obesos, né? Sem dúvida. E contamina os pais que são obesos, a criança leva a informação e acaba mudando a dinâmica do lar. Vamos marcar assim para combinar, tá bom? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Que Deus ilumine. Obrigado. A você, quero agradecer muito o carinho, a audiência com saúde em seu lar. E mais uma vez eu peço, estou com 65 mil. Assinem lá meu canal do YouTube, participem. Façam os seus comentários, nós vamos estar respondendo imediatamente a todos vocês, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, porque o que eu quero de verdade, todos nós que vêm aqui, dão o prazer da entrevista, é fazer diferença na sua vida, ficar bem informado, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Até lá.